Bom dia, Pimenta. Opa, tudo bom, Edgar? Tudo certo, e você? Tranquilo. Estou chamando aqui o aluno já, o Renan, Perfeito, perfeito. e vou chamar o Mário também. Maravilha. Tá no horário praticamente, né? Tá certinho. Todos que eu participei até agora dão uma atrasadinha, pelo menos de 10 minutos. Uhum. Já participou ontem? Ontem já foram 3. Nossa, ontem eu não tive nada, não. Opa, Renan, Bom tudo dia. bem? Tudo bem? Bom dia, Renan. Bom dia, professor. Vamos aguardar um pouquinho, eu estou chamando aqui o Mário, vamos aguardar para ver se ele entra. Tranquilo. Ele deve entrar já já. Chamando ele aqui. Já estou gravando, tá, Renan? Aí Tá bom. vai ficar gravado para qualquer referência posterior, né? Tanto sua quanto da banca, né? E aí você vai ter 15 minutos para fazer sua apresentação, tá? Depois a gente vai passar a palavra à banca Tá. para fazer os comentários individuais de cada membro da banca. E em seguida a banca delibera com relação à menção e aí a gente encerra. Perfeito. Tranquilo. Vou chamar novamente aqui. Uhum. Oi, pessoal, já estou aqui. Opa, beleza? Tudo bem, Mário? Tudo bem? E vocês? Maravilha. Então, já que você chegou, podemos dar início, então. Bom dia, Com Mário. certeza. Bom Essa vai dia, ser a Edgar. apresentação de Bom dia, projeto de professor. graduação 1 do aluno Renan Marconcini. E a banca já está reunida, então, sem mais delongas, nós vamos já dar início. Renan, você, por favor, então, compartilha a sua tela, Ok. apresenta aí o seu trabalho, tá? Você tem aí uns 15 minutos para fazer isso, nós estamos gravando, tá bom? Tá bom. Vou fechar o microfone e a Vocês palavra estão está vendo a com tela, você. né? Tá compartilhando, certo? Sim. Tá, perfeito. Então, bom dia a todos. O tema do meu PG é análise de incrustação em chillers de condensação à água. Eu me chamo Renan, e a banca examinadora é composta pelos professores Pimenta, Edgar
em Mário. A apresentação, ela foi dividida em 5 tópicos, onde primeiro eu vou fazer uma introdução, vou falar sobre uma introdução, onde vai ser mostrado por que é interessante o tema, explicando também alguns conceitos básicos. Depois eu vou falar sobre o modelo em Is do Schiller, explicando principalmente quais foram as equações utilizadas. Depois eu vou mostrar alguns resultados que o modelo teve. Depois eu vou falar um pouco sobre Machine Learning. E por último, eu vou falar rapidamente sobre planejamento para o próximo semestre, para o PG2. Então, fazendo aqui uma introdução, por que isso é interessante, né, estudar sobre o tema. Um relatório da Agência Internacional de Energia, ela indica que o uso de ar-condicionado e ventiladores representa 10% do consumo global de energia elétrica, um consumo bem elevado. E esse artigo afirma ainda que a demanda de energia para o uso de ar-condicionado pode até triplicar até 2050. Esse artigo ele se baseia principalmente no fato de que muitos países de clima quente no globo terrestre são subdesenvolvidos, têm muito a desenvolver. Então, quanto mais desenvolvida é a sociedade, mais ela vai buscar conforto e, consequentemente, maior vai ser a demanda de ar-condicionado. Então, é interessante estudar maneiras para melhorar a eficiência de sistemas de ar-condicionado. Existem alguns sistemas de ar-condicionado. Um deles é o Sistema Central de Água Gelada, o CAG, que tem o intuito de produzir água gelada para que essa água gelada possa ser distribuída pelo edifício e que lá possa ocorrer a troca de calor entre a água e o ambiente, né, interno. Esse sistema de água gelada, ele se baseia principalmente no funcionamento do equipamento chamado chiller. O chiller, ele é um equipamento que utiliza um fluido refrigerante, se baseia no ciclo de refrigeração e que produz água gelada. Um chiller ele é composto por um evaporador, por um compressor, por um condensador e por uma válvula de expansão. Existem 2 tipos de chillers de condensação a ar e chillers de condensação a água. O trabalho vai ter um foco em chillers de condensação a água. Como pode ser visto aí no esquema, onde a troca de calor do fluido refrigerante no condensador é feito com água de resfriamento. Essa linha de água de resfriamento, ela sai do condensador, ela tem que ser resfriada para voltar ao condensador. E para isso ela é bombeada até a torre de resfriamento. E na torre de resfriamento, a água ela entra em contato com o ar externo, com o ambiente externo, e isso pode acabar causando alguns problemas no chiller, que é a incrustação. Incrustação pode ser definido como um acúmulo indesejado de depósito nas superfícies do trocador. No caso do condensador de um chiller, a incrustação acontece no interior dos tubos, onde passa a água. A incrustação ela pode ser dividida em incrustação por particulado, cristalização, por corrosão, por reação química e por material biológico. Mas no caso de condensadores de chillers, os principais tipos de condensação que ocorrem são por particulado e cristalização. Os problemas gerados pela incrustação, eles são o aumento na resistência térmica e uma redução no coeficiente global de transferência de calor. Isso resulta pelo fato de que tem uma camada a mais de material incrustado, então vai ter um acréscimo na resistência. Também gera um aumento na perda de carga e no fator de atrito, já que vai ter uma diminuição no diâmetro interno com o tempo. Então, isso vai gerar um aumento na velocidade do escoamento e vai gerar um aumento na perda de carga. E esses fatores eles vão acabar gerando um aumento no consumo de energia no compressor e na bomba, sendo que a resistência térmica ela gera um aumento no consumo de energia do compressor e a perda de carga gera um aumento no consumo de energia na bomba.
o que é feito hoje em dia para mitigar esse problema de incrustação é feito tratamento químico da água. Esse tratamento químico tem o intuito de mitigar o crescimento de incrustação, não evita. É feito através de bombas dosadoras e também ocorre também uma outra forma de mitigar o problema de incrustação é através da limpeza do chiller. A definição de quando se deve realizar a limpeza do chiller é feito através de 2 parâmetros. Primeiro é determinar um período de tempo. Então, é determinado um período de tempo, por exemplo, 6 meses. Então, de 6 em 6 meses vai ser feita a limpeza do chiller. E isso é uma maneira, é definido como manutenção preventiva. E um outro parâmetro que é utilizado é a temperatura de approach. A temperatura de approach ela pode ser vista aí nesse gráfico do slide. Ela pode ser definida como a diferença entre a temperatura de condensação do fluido refrigerante e a temperatura de saída da água de resfriamento, isso no condensador. E isso é uma manutenção preditiva, já que você está medindo, você está acompanhando um determinado parâmetro, que no caso é a temperatura de approach, para ver quando que é necessário fazer a limpeza do chiller. Então, é interessante propor novas maneiras também para determinar quando deve ser feita a limpeza, né? Pode ser feita de maneiras mais inteligentes e até mais científicas para fazer isso. Então, sobre o modelo em is do chiller, aqui eu acho importante ressaltar que o modelo foi feito em colaboração com o Matheus Maurício, que está fazendo o PG2 esse semestre, que o meu trabalho é uma continuação do dele, então não teria sentido eu começar um novo modelo, então a gente trabalhou junto nesse modelo do chiller. Basicamente, o modelo ele se baseia no ciclo padrão de compressão a vapor, ciclo de refrigeração, onde o fluido sai do evaporador no estado de vapor saturado e sai no condensador no estado de líquido saturado. O processo de condensação e evaporação é a pressão constante e de expansão é isentálpico. Então, aqui tem as equações utilizadas referentes à transferência de calor, tanto do condensador quanto no evaporador. Então, a taxa de transferência de calor ela vai depender aí da vazão máxima, do calor específico, da diferença de temperatura entre na saída e na entrada, a diferença de entalpia. E aqui foi utilizado o conceito de efetividade NTU, que pode ser visto nas equações à direita. Então, usando esse conceito, a taxa de transferência de calor ela é dada pela efetividade vezes esse C mínimo, que C equivale a vazão máxima vezes o calor específico, vezes esse ΔT1. Esse ΔT1 é a diferença de temperatura na entrada entre os dois fluidos, na entrada do condensador. Aqui é feita uma simplificação, né, onde é considerado que só existe troca de calor latente. No caso do condensador, isso não é algo real, mas é uma simplificação que ela é feita. E ela foi feita aqui. E quando é considerado que a troca de calor no condensador ela é só latente, a efetividade ela pode ser dada por essa forma, que é 1 menos exponencial de menos NTU, sendo NTU igual a coeficiente global de transferência de calor vezes a área sobre o C mínimo. Sendo aqui também importante ver essa equação na esquerda embaixo, que está mostrando como que é o cálculo do UA, né? 1 sobre o A é igual à resistência térmica, que aqui tem as resistências condutivas, convectivas. É importante aqui ver também esse RF, que equivale à resistência de incrustação. E como a resistência de incrustação vai aumentar com o tempo, vai variar o A e vai variar todos os outros valores, consequentemente. O modelo de incrustação utilizado foi um modelo utilizado por Cremaschi e Wu. Cremaschi é um italiano, Wu uma chinesa. Esse modelo, basicamente, ele
considera que a derivada com o tempo da resistência de incrustação, ela pode ser definida por uma taxa de deposição e uma taxa de remoção, e na figura direita pode ser entendido melhor aí, que a taxa de deposição é justamente o que faz com que a resistência aumente, né? Mas também tem uma taxa de remoção, que vai removendo o material incrustado. A fórmula aí está representada aí no slide, a taxa de deposição e de remoção, uma fórmula meio grande, eu acho que não é um caso aqui ficar explicando tintim por tintim os parâmetros. Além disso, foi estimado alguns parâmetros, algumas características para rodar o modelo. Aqui tem essa tabela mostrando algumas características do condensador, como diâmetro interno e externo, comprimento dos tubos, número dos tubos, número de passes. Também foi assumido alguns parâmetros de operação, como vazão de água no condensador e no evaporador. Aqui está uma imagem a título de curiosidade, né, sobre de como é o software do IS. Então aqui tem alguns resultados obtidos pelo modelo. O principal deles aqui é a resistência de incrustação, variando com o tempo. Apresenta um resultado consistente com a literatura, que tem esse comportamento assintótico. Aqui ele começa a ficar constante mais ou menos em 7.000 horas, que aí equivaleria a 290 dias. Também aqui foi plotado o comportamento da curva da perda de carga com o tempo. Então, essa perda de carga vai aumentando. Como foi falado antes, vai acabar gerando um aumento no consumo da bomba. Aqui tem um gráfico comparativo sobre o coeficiente global de transferência de calor por caso com incrustação e sem incrustação, onde, no caso, com incrustação, o valor de UA ele é menor. E ainda na linha amarela ali tem a diferença entre os dois, onde vai aumentando a diferença até que fica mais ou menos constante com o tempo. Agora falando um pouco sobre Machine Learning. Machine Learning é uma área que pode se enquadrar dentro de inteligência artificial, que pode ser definido como um computador com capacidade de raciocinar semelhante ao ser humano, né? De maneira inteligente, entre aspas. Machine Learning é um computador com a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. E Deep Learning é quando se utiliza redes neurais para isso. As redes neurais, ela pode ser vista aqui nesse diagrama, onde as redes neurais elas têm 3 ou mais camadas, uma camada de input, uma camada de output e uma ou mais camadas ocultas. Nesse caso aqui só tem uma. Então, a ideia seria treinar essa rede neural com os dados gerados pelo modelo. Então, por que utilizar uma rede neural? Bem, o fenômeno de incrustação é um fenômeno bastante complexo, depende de vários parâmetros, então é muito difícil você conseguir prever de maneira adequada utilizando um modelo analítico. Então, é interessante utilizar uma rede neural, já que a rede neural, a ideia é simplesmente reconhecer padrões, ela não se importa com o fenômeno físico. E aqui tem um gráfico mostrando isso, que no gráfico à esquerda, no eixo Y, tem um valor de resistência de incrustação medido experimentalmente. No eixo X, o valor de incrustação utilizado no modelo analítico. E no gráfico à direita, no eixo X, está um modelo predito por uma rede neural. E dá para perceber que no modelo da rede neural, o valor é mais preciso. Então, aqui por fim, falando sobre o planejamento no próximo semestre, vão ser feitas algumas melhorias no Chile, como, por exemplo, considerar grau de subresfriamento, de superaquecimento, cálculo na potência da bomba, algumas outras melhorias. E vai ser feita a realização do algoritmo de Deep Learning. Então, aqui também tem um cronograma, onde foi dividido em 16 semanas. Nas primeiras semanas vai ser feita a melhoria no Chile, no modelo do Chile, juntamente com a pesquisa e estudo sobre Deep Learning, que é um tema novo, né, para um aluno de engenharia mecânica, engenharia em geral. Depois vai ser feito o desenvolvimento da rede neural,
juntamente com um relatório, e eu separei ali a última semana para uma revisão geral, tanto do relatório quanto do algoritmo, dos algoritmos feitos. E é isso. Obrigado pela atenção. Ok, obrigado, Renan. Foi bastante assim, objetivo e dentro do tempo. Ok. Eu então vou convidar a banca, iniciando aí pelo professor Edgar, para fazer as considerações sobre o trabalho. Fica à vontade, professor Edgar. Obrigado, Pimenta, pelo convite, primeiramente pela banca. Obrigado, Renan, pela apresentação. Você fala bem, Obrigado. tá? Ficou dentro do tempo, ficou tudo certinho, como estipulado, como deve ser. E aí eu tenho algumas perguntas, sempre visando aqui acrescentar o teu trabalho, tá? Não entenda, às vezes o aluno fica, mas o professor está criticando. Não, a gente está simplesmente querendo melhorar o teu trabalho. Você está no PG1, a gente está aqui com o intuito de avaliar se isso aqui vai ser possível de ser concluído, tá? Então não entenda como críticas severas, mas sim eu estou aqui contribuindo para a melhoria do teu trabalho, perfeito? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu começo já assim, é um trabalho que você vem desenvolvendo com o Matheus, não é isso? Eu gostei muito do tema apresentado, foi no semestre passado que a gente viu a apresentação do Matheus, do PG1, a gente até elogiou o Pimenta, eu gostei muito do tema da inteligência artificial nesse problema, muito bacana. E eu começo aqui pelo título, tá? Você tem, o que é mais interessante que eu vejo no teu trabalho é a inteligência artificial, é essa parte de machine learning, e ele não tá no título. Então, assim, Eu pretendo mudar. A parte mais interessante que tem aí, você tem que acrescentar. Pelo menos é uma visão minha e algo que eu colocaria aí. Depois a gente vê se a gente concorda em tudo e vamos vendo aqui. A outra coisa, eu sei que também a gente está na etapa 1, né? Estamos aqui para começar o trabalho, mas o teu resumo, eu acho que ele tem que conter alguns aspectos mais, vamos dizer assim, particulares do teu trabalho. Você está fazendo aí um modelo em Easy e depois vai fazer inteligência artificial, mas isso a gente já consegue entender às vezes pelo título, né? Você coloca lá Machine Learning, incrustação do Chile e por aí vai. Mas acho que falta alguns componentes dentro desse seu resumo para ficar mais claro o que você está usando. Talvez até qual plataforma aí dessa parte de Machine Learning você está usando, coisas específicas para... Porque se você for ver, esse aqui é a carta de apresentação do teu trabalho. Quando uma pessoa for pegar para ler, ele vai ler o teu resumo e às vezes vai falar, poxa, isso aqui é interessante, bate com o que eu estou estudando, então é isso aqui que eu quero. Então, você tem que conseguir condensar de uma forma melhor aí no teu resumo. Mas isso, com certeza, vai evoluindo ao longo do PG, né? Esse aqui é uma primeira versão de documento. Bom, eu tô aqui, eu fiz algumas anotações, eu vou te passar todas elas depois, mas só para a gente ir agregando pequenas coisinhas. Por exemplo, você coloca na parte ali dos símbolos gregos, o ΔT, você coloca ΔT1, ΔT2, você fala que um é a entrada, outro é a saída. E embaixo você coloca os subscritos que já tem entrada e saída, então substitui esse 1, 2, coloca entrada e saída, vai ficar mais interativo. Você utiliza das... Bom, aí tem algumas, vamos colocar aqui algumas colocações em relação ao teu texto, a escrita, isso aqui eu te passo, não tem por que eu colocar aqui, tá? Todos os nossos alunos têm uma mania de escrever frases muito longas, tá? Tem frases aqui que às vezes tem um parágrafo que é quase uma frase toda. Então, na escrita, principalmente em escrita instrutiva, assim, que a gente está pegando uma parte acadêmica, tenta ser bem claro, frases curtas com a informação que você precisa naquela frase e passa para outra. Mas isso está tudo anotado, você vai ver aqui no teu texto. Bom, uma crítica que eu tenho para correção é a questão da organização do texto, tá? Eu estou aqui na página 6 do teu documento, você fala 1.3 objetivos, aí 1.4 metodologia e depois 1.5 estrutura do trabalho.
Eu gosto bastante daquela divisão que a gente utiliza mesmo, uma introdução, depois da introdução a gente faz um referencial bibliográfico, depois a gente faz um materiais e métodos, ou formulação do problema, e depois vem para os resultados, tá? Tem coisas que estão aqui meio misturadas no teu texto. Eu fiz algumas considerações, já indiquei mais ou menos onde, isso aqui poderia entrar aqui, isso aqui poderia ser deslocado para lá, somente para que fique fluido. A tua narrativa você desenvolve bem, você coloca algumas, vamos dizer assim, a tua sequência é interessante, mas eu acho que tem coisa aqui que deveria ser, vamos colocar assim, realocada em outras seções do texto. Perfeito? Deixa eu ver. Tem alguns errinhos das equações que eu anotei aqui para ti também, para você ir consertando. Você faz toda uma revisão. Tem, tem gente que gosta, né? Isso é muito estilo também, de colocar toda uma revisão assim, desde a transferência de calor. Você puxa aqui, por exemplo, na figura 2.4, você pega a rede de resistência térmica associada à transferência de calor, né? Você faz às vezes, eu acho que fica muita informação no texto. Você pode trazer direto. A gente sabe que isso aqui já é uma referência, uma rede condutiva, a gente sabe qual que é a resistência associada aqui a esse fenômeno, e muitas vezes a gente pode reduzir e pegar mesmo o teu problema, tá? Você já pega ali o teu chiller, você abre ele, você tira a parede dele e você mostra essa equação que vai ser utilizada. Às vezes, tem gente que gosta que coloque tudo, tem gente que não gosta, mas é só uma opinião mesmo trazendo para ti. 2.14. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Aqui, de novo, na página 20, mais uma questão de colocação. Você coloca incrustação como um tópico, vamos dizer assim, principal, né? Eu acho que essa parte, ela tá toda dentro do teu referencial bibliográfico que você está trazendo para a gente ler. Então, o texto ficou dividido em vários capítulos que podem ser condensados em sessões mais instrutivas. Por exemplo, revisão bibliográfica, e a gente lê sobre a parte do fenômeno de incrustação, tá certo? São pequenas coisinhas que realmente sempre vêm, eu sempre trago alguma coisa assim em relação à organização principal do teu texto. Bom, materiais e métodos, a mesma coisa, você começa na página 27, você coloca modelo do Schiller, aqui pode ser a parte de formulação do problema, ou materiais e métodos, sei lá, mas um subtópico principal, um tópico principal com depois os subtópicos, por exemplo, 3, formulação do problema, 3.1, modelo do Schiller, e você começa a descrever ele, tá bem? Ok. E aí você faz isso, você traz a parte você já começa a descrever o teu problema, perfeito? Então, aqui na página 27, você descreve ele, você traz, então, essa formulação do problema, o modelo do Schiller, e na página 29, você volta num conceito aí de machine learning que devia ter sido apresentado ali na parte de revisão bibliográfica, tá? Porque eu entendo isso, muitos dos alunos fazem, a gente está falando do fenômeno de incrustação e aí já apresenta o modelo. Aí depois começa a falar de machine learning e depois apresenta o modelo. Isso é muito comum, tá? Mas as sessões, o que o leitor quer, quando você começa a apresentar o teu problema, você já tem que ter mostrado todo o contexto do que está acontecendo aqui. Então, essa sessão, eu colocaria ela dentro ali da parte de revisão bibliográfica, tá? E aí você volta a apresentar. Uma coisa que eu senti falta, Renan, na tua parte de machine learning aqui, você colocou umas 2 citações só, e depois você fala de rede neural, e você não coloca mais citação de nenhum outro trabalho envolvendo essa parte de rede neural. Eu vi até no teu cronograma aí que você colocou que vai ter um estudo mais aprofundado da parte de machine learning para o PG2, né? Mas, assim, eu esperava que você vem trabalhando com o Matheus. Eu queria depois, uma coisa que eu vou discutir com vocês, como é que tá a dinâmica desse trabalho, porque são trabalhos, vamos dizer assim, uma é a continuação da outra. Eu tenho que ver o que você está fazendo, o que o Matheus está fazendo, para a gente separar bem, para saber realmente quanto cada um dos alunos estão avançando dentro do tema, tá? Então, assim, isso eu senti falta já nesse momento, porque esse momento do PG1 é um momento que a gente espera que o aluno já esteja com essa bagagem da temática do tema, né?
para poder atacar o problema. Então, assim, isso era uma coisa que eu já queria que você já trouxesse essa explicação maior sobre rede neural e machine learning, dá uma avançada aí nesse recesso que a gente vai ter, dá uma lida maior para você se inteirar sobre o sistema já nesse momento e você conseguir realmente avançar nessa parte de inteligência artificial e de machine learning ao longo do próximo semestre do teu PG2, tá? E aí vem a pergunta, tá? Eu também estou na banca do Matheus e você coloca aqui, apresenta como resultado essa curva de resistência de incrustação variando com o tempo. Tem lá também no trabalho do Matheus. Provavelmente vocês devem estar trabalhando em conjunto, no modelo e tudo mais, mas eu queria realmente saber o que que você vem desenvolvendo, aonde foi a parte, o que que você avançou, o que que o Matheus avançou, somente para ter essa distinção. E aí, o meu comentário ele encerra aqui em relação a isso. Os resultados, eu li o trabalho do Matheus, ele li o seu trabalho, ele avança um pouco mais, ele já está falando de rede neural, ele já tem um modelo estabelecido. Aí a outra pergunta que fica é como você vai avançar nessa rede neural? Você vai aproveitar o que ele está fazendo? O que você vai fazer de otimização em cima do que ele vem trabalhando? E eu fico mais ou menos aqui. Eu queria ouvir de você um pouquinho esse avanço em relação aos resultados e da divisão desse projeto que está sendo realizado em conjunto aí com o Matheus. Assim, primeiramente sobre a divisão, basicamente ele no PG1 ele já tinha começado a fazer um modelo, só que ainda faltava muita coisa para o modelo ficar melhor, e basicamente a gente dividiu forças aí nesse aspecto de fazer o modelo. A gente fez conferência junto e tal, e foi isso. Aí a parte de rede neural é uma coisa que ele fez sozinho, que eu não tenho nem conhecimento ainda por esse tempo. Foi um tema que eu achei mais válido esperar para o semestre que vem, porque às vezes é muito tempo para estudar e você acaba se perdendo. Aí eu achei melhor separar para o semestre que vem, focar meio que 100% na parte de rede neural. Mas é isso, aí, a gente dividiu a parte do modelo do Schiller, onde ele acabou fazendo, acho que mais que eu, a parte de resistência de incrustação, do modelo de incrustação. Acho que ele fez a maioria. E agora, relacionado ao que eu iria fazer de diferente, né, do Matheus, tem algumas possibilidades. Como no planejamento está mostrado que, beleza, eu vou fazer algumas melhorias no modelo, que vai exigir um tempo também. E relacionado à parte de redes neurais, até o próprio Matheus, ele no trabalho dele, ele sugere algumas propostas para trabalhos futuros e eu iria me basear mais ou menos nelas. Ele usa o exemplo de, por exemplo, usar um outro modelo de incrustação, e gerar os dados com esse outro modelo e com isso ver como que a rede neural treinada para o modelo anterior iria se comportar, sabe? Gerar uns dados diferentes para ver como a rede neural ia se comportar. Ele também sugere a utilização de dados reais, e ele sugere também a utilização das redes neurais para a previsão, né, da limpeza. E eu iria trabalhar meio que nesses 3 temas, assim, mais ou menos, né? Provavelmente não vou conseguir fazer os 3, mas eu iria focar em um deles, provavelmente. Maravilha. Então, acho que assim, o modelo do Matheus está pronto, né? Já está saindo o resultado ali, pelo menos de treinamento que eu vi. O que eu acho que pode ser feito, que poderia ficar legal, porque aqui eu vi que os teus parâmetros de entrada e dimensionamento todo do Schiller, ele é semelhante ao dele, né? Talvez pegar um outro, vamos dizer, eu posso estar falando besteira, tá, Pimenta? Depois qualquer coisa me corrige aqui. Mas pode estar assim, você tem equipamentos com diferentes, vamos dizer assim, proporções. Pode-se analisar outro equipamento para ter também treinamento em relação a outros parâmetros de construção desse equipamento, e aí sim você ter bastante dado. Porque eu sei, pelo menos o pouco que eu sei de rede neural, tá? Eu não sou longe de ser um especialista, mas eu sei que a gente precisa de muito dado. O que eu sei é isso, quanto mais dado, melhor o treinamento, melhor vai ser o resultado que a gente vai ter ali. Então, assim, você está com um dimensionamento aqui, isso é uma proposta, tá? Eu estou jogando, assim, coisas que talvez possam vir a contribuir. Talvez um dimensionamento diferente
Schiller, vocês estão com o modelo pronto. Já estão, então, já está saindo. Essa aqui é a curva de resistência de incrustação. Você já tem a curva de velocidade de escoamento, curva de perda de carga. Então, você pode brincar com isso e adquirir cada vez mais dados e talvez alimentar o teu modelo de rede neural com mais informações, tá? Para ele tentar tirar cada vez mais aprendizado em cima disso. E era mais isso, a questão dessa organização, tá? Eu vou te passar no documento, não vale a pena me estender aqui muito, na verdade é você que tem que ajeitar isso, mas eu queria ver exatamente esse avanço, tá? Eu sei que às vezes é difícil trabalhar com colegas, às vezes o cara avança, isso e aquilo, os resultados ficam misturados um no outro, mas já aprendam a separar certinho o que você está fazendo, o que ele está fazendo, justamente para quando for apresentar, isso ficar realmente bem claro. Ah, a gente avançou assim, avançou. Você pode pegar outros dados, outros parâmetros, um outro Schiller, estabelecer isso, e daí você pegar e travar o teu resultado de aprendizado, e por aí vai. Mas é interessante você ter pelo menos uma separação para mostrar cada um, a participação de cada um dentro do projeto. Isso é muito difícil, tá? Eu sei que não é nada fácil. Mas, enfim, só para ficar bem claro. Eu acho que é isso, Pimenta. Obrigado aí pelo convite. A tua apresentação gostei. Só teve um pontinho da tua apresentação que eu anotei. Novamente, a questão da organização. Você apresenta teus resultados e depois vem falar de rede neural, tá? É somente uma cadência para a gente entender o problema, coisas que não são grandes problemas, mas assim, numa lógica de apresentação e do nosso perfil, acho que fica mais interessante colocar nessa ordem. Eu acho que é isso, Pimenta. Obrigado. Ok, obrigado, professor Edgar. Vamos então agora dar sequência, passando a palavra ao professor Mário, por gentileza. Mário, está nos ouvindo? O microfone talvez esteja fechado. Estou ouvindo, sim, desculpa, Ok, estava beleza. fechado mesmo, eu só estou ligando a câmera Tá aqui bom. para... Ok. Ok, bom. Bom, Renan, obrigado aí pelo convite, obrigado, Pimenta, também, deve ter sido sugerido por você, então agradeço aos dois aí pelo convite de participar da banca. Eu gostei do trabalho, acho que está bem interessante o trabalho. É uma coisa que me interessa, apesar de eu não ter conhecimento básico, né? Nem o básico, acho que eu tenho de redes neurais, mas é um assunto que me interessa. Eu estou até, né, botando um aluno meu para trabalhar nisso. Quem sabe ele aprende e me ensina, né? Mas em termos do relatório em si, vou começar por essa coisa, não vou falar muito, porque eu tinha marcado exatamente as mesmas coisas que o que o Edgar falou aí, em termos de organização. Então, eu acho que as sessões não estão bem elaboradas aí. Então, acho que... E ele pontuou exatamente o que eu tinha falado. Eu vou só falar algumas coisas aqui que eu também notei. Primeiro, que a questão de objetivo, eu achei que o objetivo aqui podia ser dividido em objetivo geral e específico, né? E como eu acho que esse é um ponto importante do trabalho, é o objetivo, né? Porque eu acho que assim, é o objetivo, finalizando a introdução, você descreve o problema e tal, vai afunilando, aí no final você tem que falar sobre qual é a ideia, né? O que você vai contribuir com isso, né? Então, eu acho que é importante a gente falar. O objetivo, acho que é um ponto bem relevante aí do trabalho. E eu acho que poderia ter objetivos, um objetivo geral e um específico. Aí, eu coloquei aqui uma observação no trabalho, um comentário, para entender melhor o trabalho. Se o objetivo é só treinar a rede, desenvolver e treinar a rede, ou seria usar esse coisa para definir o tempo ótimo, tá entendendo? Se é só o que é o objetivo do trabalho, se é só desenvolver a rede neural e acabou, ou se é usar a rede neural
para definir esse tempo de otimizar, de limpeza e tal, de manutenção. Então, acho que isso que não ficou claro para mim aqui, porque você fala que o objetivo é desenvolver e treinar a rede neural, mas depois você fala, além disso, a rede neural será utilizada para definir o tempo ótimo, né? Então, eu entendo que o objetivo deve ser esse último aí, né? Usar a rede neural para definir o tempo ótimo, ou uma metodologia a ser desenvolvida, né? Você desenvolver essa tecnologia, usando rede neural para fazer essa otimização. Então, o desenvolvimento da rede neural passa a ser um objetivo específico desse mais geral. Então, isso eu acho que tem que ser um pouco melhor esclarecido. Eu coloquei algumas anotações aqui, né? O texto em si, eu acho que está ok, né? Realmente tem algumas coisas que o Edgar falou aí, que é um hábito que eu vejo dos nossos estudantes, é ter frases enormes, que fica difícil de ler, e no final você até perde a respiração, e para entender é mais complicado ainda. Então, o Edgar pontuou isso já, não vou falar disso, mas é importante você dar uma olhada, porque eu também percebi. Mas, no geral, eu acho que está ok, está melhor até que a maioria dos trabalhos, o texto. A organização, realmente, eu acho que precisa de um pouco de trabalho, como o Edgar já falou. Eu concordo, eu vou falar de novo, o Edgar falou disso já, mas eu acho que essas coisas mais básicas, e tipo o diagrama do ciclo de Carnot e tal, de refrigeração, acho que não tem necessidade de estar no relatório do seu PG, isso aí já é coisa bem estabelecida, você coloca lá, o ciclo de refrigeração de Carnot e pronto, e tá, todo mundo já sabe o que que é. Principalmente as pessoas que vão ler o seu trabalho, a maioria das pessoas não vão, já sabem disso. Então, eu acho que não há necessidade de colocar nesse relatório, e quem não souber, tá lá, põe uma referência, talvez uma referência a alguma coisa que a pessoa possa ir lá e entender, estudar. Mas obrigar uma pessoa a ler esse coisa que está interessado só no seu trabalho em si, eu acho que não tem necessidade, tá certo? Assim como na linha que o Edgar comentou também. Então, isso aqui o Edgar já falou. Eu tenho uma curiosidade aqui, mas mais a curiosidade minha que eu vi em vários trabalhos aí, Renan. Esses quadros verdes e amarelos e vermelhos que aparecem no texto aí, é o quê? Isso é por causa do LaTeX? Você fez em LaTeX, é isso? Acho que sim. Eu fiz em LaTeX, sim. Aí no arquivo PDF ficam uns quadradinhos, né? Acho que é É, isso. eu Porque particularmente não gosto desses negócios, parece que me atrapalha a ler essa coisa. Tem jeito de tirar isso? Deve ter, né? deve ter de alguma maneira, assim. Mas Mário, eu não. eu acho que isso é só como se fosse um hiperlink que leva direto à figura. É como se fosse aquela referência cruzada, quem Ah, trabalha bastante com Word. Daí eu acho que eles colocam isso justamente, você clica no quadrinho, ele leva para a figura, sabe? tá. Então, Não, Entendi. eu Referência também, entendi né? que é um hiperlink. Eu acho que o isso. hiperlink é até útil quando você está com um Hum, documento na tela, né, para você pular é, rápido de uma sessão para outra. Mas num documento impresso, eu acho que fica ruim. Aí eu concordo com o fica- Mário. Pelo menos é, deveria haver uma possibilidade de, na impressão, você remover isso. É, talvez, certamente tem tá como certo, Com é verdade, certeza tem. entendi. Documento impresso, isso daí só atrapalha, né? Quer dizer, No suja o princípio. documento, diria. Só atrapalha. Mas entendi, é verdade mesmo, agora eu percebi. Parece a mãozinha lá para o hiperlink, legal, tá bom. Uhum. Mas era até uma curiosidade minha que eu vi isso aqui, vi em outros trabalhos, aí apareceu no seu aqui, Uhum. nós estamos aqui juntos, então resolvi perguntar isso aí. Ok. Mas uma coisa só também de organização também, de coisa, você tem, acho que até no, deixa eu voltar aqui no 2 aqui, acho que é no capítulo 2, tem aqui, ó, revisão teórica. Aí você tem revisão teórica e já de imediato tem um subtópico aqui. Acho que tem que ter pelo menos um parágrafo, alguma coisa para descrever isso aí, tá? Então, nessa reorganização que você vai fazer, que eu acho que é importante, né? Se o Pimenta concordar com isso, eu acho que você tem que botar um texto aqui, não ir direto
de um capítulo já entrar num subtópico, assim, tem que ter pelo menos um parágrafo dizendo o que que é, tá certo? Então, é isso que eu tinha para falar do relatório. Agora eu queria falar um pouco mais do resultado que você tem aqui, que eu queria que você me explicasse. Desculpa, eu estou chegando lá nos resultados aqui no documento que eu estou aqui. Você tem aqui nos seus resultados, outra coisa também, você começa o subtópico aqui. Eu acho que nos resultados e conclusões aqui que você põe, primeiro eu acho que tinha que ter resultados e discussão e depois conclusão. Mas, ainda assim, como que está, eu acho que você tem que explicar um pouco melhor como que você obteve o resultado, falando, os resultados foram obtidos, você tem que falar, é no modelo tal, né? Porque na hora eu fiquei meio perdido aqui, se já tinha rede neural, se não tinha, da onde que saiu esses números e tal. Então, eu acho que você pode descrever melhor como que você pegou aquela equação lá e chegou nesses resultados aí do trabalho. Eu sei que eu posso ir lá no arquivo Easy para ver isso, mas eu acho que tem que ser possível eu entender isso aqui lendo o texto, né? Então, eu não sei se isso aqui vai estar no resultado final, né, no seu PG2, porque isso aqui são resultados iniciais, mas independente, eu acho que na hora que você põe o capítulo 6 aí, né, que está na página 31, tem que explicar melhor como que você obteve esses resultados. Eu achei que faltou um pouco isso aí. Então, se você tirar esse e colocar outros, eu acho que a observação continua válida para o outro caso. E eu fiquei na dúvida aqui, qual que é a origem dessas oscilações aí, se você puder me explicar, da onde que vem todas essas oscilações aí que aparecem nesse resultado? É porque foi utilizado uma base de dados de temperatura de bulbo úmido, aí ela tem algumas variações com o Hum, tempo. Ela fica variando com o São as tempo, a flutuações temperatura. ambientais mesmo, do arquivo de dados É, meteorológicos, né? sim, Então, é um arquivo horário, então a temperatura varia, né, hora a hora, então aparecem essas flutuações. exatamente. certo. Acho que isso tem que estar no relatório, tá? Porque ficou Ok. essas oscilações aqui. Eu fiquei na dúvida, eu pensei que era isso mesmo. Mas eu fiquei na dúvida porque quando você tem esse tipo de coisa, e aí eu não sei o comportamento que isso vai ter no final. Você enxerga muito bem o ciclo diário, se for, por exemplo, temperatura, radiação e tal. Eu não enxerguei nisso daqui, parece que tem muito mais do que as oscilações do dia. Então, eu acho que isso tem que ser explicado melhor, porque. É, o modelo em si não tem nenhuma avaliação do comportamento dinâmico, não tem nenhum parâmetro de aleatoriedade. Então, se você for olhar a curva, né, a série temporal da temperatura de bulbo úmido do ar, que é um input, né, para o modelo, você vai encontrar as mesmas oscilações lá. É de lá que elas vêm, entendeu? Agora, com certeza, cabe explicar isso aí direitinho no texto. Ok. Depois, então, acho que então, é importante também você colocar essas figuras do input no coisa. Isso Ok. daí, então, ficou importante para o seu trabalho. Esse era o outro comentário que eu ia colocar. Eu queria saber qual que era a sua resposta para isso. Então, ficou bem, bem claro que tem que ter o que Ok. que é de input para você poder explicar e explorar essas oscilações aí. Vendo essa figura dos inputs, talvez esclareça um pouco melhor. Eu, assim, queria ver elas, né, no trabalho final, acho que é importante você colocar, porque você pode explorar isso. Quando eu tenho esse tipo de coisa, é, é bem visível as oscilações, os ciclos diários, principalmente temperatura, você tem o ciclo diário mesmo bem representado. E ali parece mais aleatório. Lógico que tem a aleatoriedade,
que é até incluída aí no coisa, porque você usou eu acho que um TMY, né? Como é que você falou aqui? É um ano meteorológico típico? Isso, que Um ano um meteorológico software ele típico. gera para Brasília. Sim, sim, como eu disse, é de lá que vem essas oscilações. Sim. Tá bom. Então, acho que é importante você esclarecer isso aí. E outra coisa também que eu achei aqui do trabalho, que aí também é a minha falta de conhecimento. Quando você usa uma técnica de machine learning, ou deep learning, o que você vai ganhar com isso? No caso específico de incrustação, Isso, nesse caso aí, só para eu entender. é porque, é como eu falei até na apresentação, de que a rede neural ela tende só a reconhecer os padrões. Então, aí como o fenômeno de incrustação é um fenômeno muito complexo, seria interessante. Acho que a dúvida aí também está no fato de que tipo, a gente já tem o modelo, aí com o modelo a gente vai gerar um resultado de rede neural, mas também é um trabalho interessante também para utilizar dados reais, né? Porque com os dados reais vai ser possível ter uma coerência maior até na utilização das redes neurais. Mas mesmo assim, com os dados sintéticos, dá para tirar conclusões interessantes, dá para fazer, como até o Edgar falou, de mudar os parâmetros para ver como vai se comportar, utilizar outro modelo. Então, tem algumas coisas aí que pode se fazer com a utilização de redes neurais. É porque eu não, assim, eu tenho uma certa dúvida, porque também você pode me explicar aí, porque também eu não sei muito, não tenho muito conhecimento de redes neurais, mas eu acho que o seu conhecimento, o seu aprendizado dessa rede vai estar limitado ao que o seu modelo está te dizendo que vai acontecer, certo? Então, você já tem um modelo e vai colocar ele para treinar uma rede neural. Eu poderia ver alguma vantagem se o seu modelo fosse um modelo muito difícil, demorasse muito tempo e talvez a rede neural pudesse fazer isso em tempo real e você pudesse fazer alguma coisa em relação a isso. E aí eu fico com essa dúvida, se você está treinando uma coisa de um modelo que você já conhece, que pode estar certo, pode estar errado, né? Mas a sua rede neural está limitada a esse conhecimento que você está colocando, né? Quando você colocou usando dados reais, aí sim eu acho que a rede neural e, né, aprendizado de máquina, inteligência artificial, essas técnicas aí vão ser bem interessantes, né? Porque você está pegando coisas que você não tem a menor ideia das interações entre as variáveis e o comportamento, né, do seu output em relação às variações que você tem lá do seu input e das variáveis que tem alguma correlação entre elas e tal. Eu acho que isso é uma coisa que o machine learning é fantástico, né? Mas no caso de você já ter esse modelo, eu assim, no meu pouco conhecimento que eu tenho disso daí, eu acho que você está limitado a esse input aí que você está colocando. Então, essa coisa que acho que você comentou aí na resposta, que a possibilidade de usar dados reais, eu acho que tem que trazer isso para o trabalho, para você poder evoluir esse contexto aí, se for o caso. Tá ok? Então, acho que essa é a minha observação para você posicionar o seu trabalho melhor aí nesse caso, se isso que eu estou falando é realmente relevante mesmo, né? Se realmente a questão do machine learning aí vai estar limitada a esse modelo que você está usando para treiná-lo, ok?
Então, Pimenta, era isso que eu tinha para falar, irmão. Obrigado de novo pelo convite aí. Gostei do trabalho, acho que é um trabalho bem interessante e relevante, né? Porque é uma coisa que tem uma aplicação prática que me parece bem importante. Ok? Obrigado aí, então, professor Mário. Bom, pessoal, foram feitos os comentários da banca. Eu poderia falar bastante coisa, mas eu vou tentar ser bem econômico aqui nas minhas considerações como orientador do trabalho, né? Então, primeiramente, agradecer, né, a vocês por continuarem fazendo parte. Esse é um tema no qual realmente a gente reconhece essa importância, essa validade e pretende investir nele ainda mais, né? É um tema que, na verdade, o trabalho do Renan já é o terceiro, né? Nós tivemos o trabalho de uma dupla anterior, acho que o Mário chegou a participar, uma dupla de alunos que fez o primeiro trabalho sobre esse tema. Aí veio o Matheus, agora veio o Renan, e semestre que vem vou pegar mais alguém. Eu vou insistir com isso aí até chegar a obter alguma coisa bacana, né? Então, não vou, realmente, agora eu estou um pouco assim, determinado nesse sentido, né? Então, aí, nesse sentido também, eu espero poder continuar contando com os colegas, porque não é bom que, quando você é convidado para a banca, você já conhece o assunto também, já participou dos trabalhos anteriores, já está acompanhando a evolução. Então, isso eu acho que é alguma coisa que a gente deve adotar aí como algo efetivo, né? Para a gente avançar, né? Então, agradeço pelos comentários, eu anotei tudo aqui, né? Eu gosto muito de anotar tudo. É bom, acho muito legal a gente fazer isso nesse modelo à distância, fica tudo registrado no chat direitinho, vídeo, tudo. Então, isso é muito bom, espero que a gente possa avançar, né? Então, como o Edgar colocou, né, é um PG1, né? Então, o PG1 é um momento da gente também avaliar bem essa questão do andamento do trabalho, né? Até que ponto a gente tem garantido o sucesso do trabalho ali na frente, né? Acho que esse é o objetivo do PG1, é um controle, né? É um controle que deveria ser um controle passa, não passa, né? Na maioria das vezes a gente só vê a coisa passar. Eu acho que a gente até deveria ser bem mais rígido, né, no PG1, né, do que para garantir. E no PG2 ficaria mais tranquilo se a gente fosse rígido no PG1. Acho que isso é uma coisa que a gente poderia, talvez, conversar aí no departamento como um todo, né? E ter assim mais ou menos um acordo entre os professores, né? Não de uma hora para outra, né? Não de surpresa, mas avisar, olha, nós vamos começar a ser mais rígidos na avaliação do PG1, né? Eu acho que isso daí é um pouco a chave do sucesso para a gente ter um trabalho de qualidade no PG2. E assim, a minha impressão, né, depois de quase 20 anos aí no departamento, participando desse processo, é que é um filtro passa, não passa, onde só passa. É raro eu ver um trabalho, né, ser reprovado no PG1 e eu acho que haveriam trabalhos que poderiam ser reprovados no PG1 muitas vezes. Bom, esse é um comentário meu, assim, que eu estou assim, compartilhando aí com vocês, né? Mas, então, Renan, eu anotei tudo aí, né? Você viu as Pimenta, críticas. assim você mata o menino, rapaz. Pois é, não, então, eu acho que o trabalho do Renan, né, ele tem algumas precariedades, sim, né? Enfim, embora a gente seja orientador e a gente reúna periodicamente, né, para avaliar o andamento do trabalho, né, vocês devem ter o mesmo problema, né? Na hora de ver o relatório final, a gente praticamente vê o relatório final junto com a banca, né? Então a gente vai acompanhando o trabalho, mas a gente é meio que, assim, já até fui mais presente, mais atento ao desenvolvimento do relatório final no passado, mas hoje eu acabo só vendo o relatório final um pouco aí junto com a banca, né? E na correria de final de semestre. Aliás, outra coisa, deixa eu fazer um comentário aqui entre parênteses. Eu achei que fica ruim essa questão da semana de PG na última semana de aula, sabe? É, ah, Se vocês puderem, né, Mário? Acho que você está aí, talvez aí, se não me engano, representando a área, puder levar isso aí, porque todo semestre é sempre na penúltima semana de aula, sabe? Fazer isso na última semana de aula não é legal, cara, sabe? Isso, eu acho que é um erro, eu acho que isso é uma perda de qualidade, isso daí, sabe? A gente fica atrapalhado com prova, com fechamento de menção, a gente também está tendo menos tempo para fechar as menções, semestre passado foi uma correria, então não é legal isso, tá? Então tudo isso faz com que a gente
chegue aqui, por exemplo, eu vi no trabalho do relatório aqui do Renan, embora estivesse lá no chat, eu não tive tempo de olhar, né? Pô, tem capítulos de 1 página e meia, cara. Quer dizer, sabe? Então, para mim falta conteúdo, falta conteúdo. Essa questão, né, que você mesmo colocou, Renan, de, não, vou deixar para estudar isso mais a fundo no PG2. Não, eu acho que é um equívoco, né? Ao contrário, o momento de estudar isso a fundo é no PG1. No PG2, aí você já está dominando o assunto, certo? E aí você vai se lançar mão na massa. É hora de fazer a coisa acontecer. Então, sabe, não ficou legal isso aí, né? Então, Ok. sabe, a gente esperaria ver capítulos mais consistentes. Tem capítulo de 1 página e meia, que nem essa parte do. Tudo bem, vamos dedicar um capítulo para discutir a coisa da inteligência artificial, do aprendizado de máquina. Então vamos estudar isso direito, vamos fazer um bom resumo desse conteúdo, né, pegando o que interessa para o trabalho, né? Claro que a ideia não é fazer uma apostila de machine learning, nada disso, mas, pô, 1 página e meia, sabe? Não dá, né? Então, aí no próprio capítulo do modelo, do Schiller, pô, 1 página e meia também. Então, assim, eu quero crer que é muito pouco, né? Por mais que a gente esteja, né, sendo objetivo, né, e não perdendo tempo com rodeios e tal, né, fazendo uma coisa enxuta, isso é bom, mas aqui me parece que, sabe, teria que usar mais um pouco o espaço e colocar mais informações que estão faltando aqui. Então, Ok. esse relatório, além de tudo que os colegas aí falaram, eu faria essa crítica, tá? Bom, então, na sequência do trabalho, em relação à parceria com o Matheus, né, eu acho o seguinte, que, como também o Edgar colocou, às vezes é difícil, né? Essas parcerias, assim, às vezes não são tão boas. Depende muito às vezes, da relação que o colega tem um com o outro dentro do curso. Alguns colegas são mais próximos, conseguem trabalhar mais, né? Mas varia muito. Então, tudo bem, a gente não, eu acho que não, jamais eu forçaria vocês a estarem muito juntos o tempo inteiro, mas de qualquer maneira, o Renan, desculpe, o Matheus está terminando agora. Você vai continuar, né? Então, a partir de agora, você vai ser autoridade, vai entrar um aluno novo nisso aí, Uhum. sabe? Então, é uma parceria, um ajuda o outro. O Matheus está deixando bastante coisa para você, né? Eu acho que a partir daí você dá sequência. Você já deveria ter aproveitado mais no seu trabalho de PG1, não foi possível, tudo bem, mas já discuti contigo, né, Renan, as precariedades que existem aí no trabalho do Matheus. Então, está muito claro assim, o que a gente precisa fazer na sequência. Para começar, o modelo matemático do condensador, do Schiller como um todo, precisa ser melhorado, né? A gente está usando o artifício de gerar dados simulados por um modelo matemático baseado na física, na transferência de calor, na termodinâmica, para gerar os dados que a gente não tem, né? Numa aplicação real, isso seriam feitos com dados reais, dados de campo, né? Com todo um histórico de manutenção por trás, de paradas, de limpezas, de consumo de energia, né? A gente usaria dados reais. Bom, a gente não tem esses dados reais. No futuro, né? Esse é um trabalho que está aí no terceiro trabalho. A gente vai continuar trabalhando nisso aí por anos, eu imagino, né? A gente vai usar dados reais em algum momento. Eu estou para fazer contato com nossos ex-alunos aí, né? Para ter acesso, porque esses dados existem. Eles podem até não ser confiáveis, porque a instrumentação que está lá não é confiável muitas vezes, mas eles existem. Sistemas de supervisórios, de automação sofisticados estão aí, né? Então, esses dados estão sendo armazenados e a gente vai conseguir acessá-los. Bom, no momento, enquanto a gente não tem, qual foi a nossa estratégia? Tá, então vamos gerar dados simulados e vamos fazer como se esses dados fossem dados, né, provenientes de um equipamento real. Tudo bem, e vamos ver como é que funciona esse negócio de treinar a rede, né? Eu já conversei com o Renan, viu, pessoal, colegas aí, de que na sequência a gente precisa também usar um modelo para gerar um pacote de dados que não foi apresentado à rede, que vai ser usado para testar a rede, entendeu? Colocar alguma coisa ali que não foi apresentada antes para ver se ela é capaz de detectar, né? É isso que a gente quer chegar na frente, sabe?
Já falei isso com o Renan também. Então, mas para isso, realmente, né, o modelo está muito simples ainda, né? Não tem muito essa ocorrência de. A gente precisa de colocar dentro daquele ano de operação, né, um momento de limpeza que ocorreu. Isso a gente não fez ainda. Tá? A gente simplesmente simulou um ano, deixou a incrustação correr solta, chegou lá num patamar assintótico lá, estável. Mas então tem muita coisa para trabalhar no modelo físico ainda, para realmente gerar muito mais volume de dados e com muito mais assim minúcia, né? Então, no modelo matemático, né, que tá sendo colocado. Treinar a rede talvez seja o menor dos problemas, né? Acho que tem softwares para fazer isso, etc., né? E para determinar os parâmetros da rede. Mas depois testar também, né? Validar, verificar se ela é capaz de verificar isso. Na sua apresentação, só uma última coisa, você em nenhum momento também falou da questão do tratamento químico da água, né? Que é algo importante dentro disso tudo, né? Então, pelo menos você deveria dizer que a gente está supondo que o tratamento químico da água é mantido em condições perfeitas, coisa que na prática muitas vezes não ocorre. Que tem empresas que são contratadas, isso é crítico, né? Dentro desse problema da incrustação, né? O tratamento químico, a incrustação é inevitável, mas o tratamento químico está lá para retardá-la, né? Para atenuar esse efeito ao longo do tempo e espaçar mais, senão você teria que abrir o condensador com muito mais frequência. Então, todo mundo paga aí um contrato de tratamento químico da água para isso, mas muitas vezes ele é precário. Então, não tem um modelo de incrustação, sabe? Seria possível a gente incluir alguma coisa em relação a isso, para ver como que, de repente, gerar uma situação onde a rede neural, opa, tem um problema aí, né? Eu detectei que tem uma falha no tratamento químico, possivelmente, né? Enfim, tem bastante coisa para fazer. Mas esses eram meus comentários. Eu deixei os comentários da banca aí, não vou me prolongar mais, né? Já são 10h30, estamos com 1 hora de apresentação. Estamos dentro do prazo, né? Se não me engano, tem 1 hora e meia para as apresentações. Mas de minha parte era só. Então, bom, acho que a gente agora poderia passar para deliberar com relação à menção, pode ser? Pode? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, Renan. Vai ficar mais fácil, como só tem nós aqui na sala, não tem nenhum aluno de graduação, né? Talvez se você puder sair da sala um pouquinho para a gente conversar aqui em privado, né, com os professores, aí eu já te chamo aí de novo, tá? E você aguarda um pouquinho, que a gente vai discutir com relação à menção e já te comunica. Pode ser assim, pessoal? Tá, então, beleza. Só um minutinho, tá, Renan? A gente já te chama de volta. Eu vou parar a gravação aqui, pessoal, só para a gente poder